Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da semana de Canva com Help Me Gi. Estou muito animada e muito feliz porque essa aula é uma das mais importantes. Porque sem criatividade você não consegue produzir nada, né? Então eu decidi trazer essa aula para o nosso calendário da semana de Canva com Help Me Gi, porque eu acho que é fundamental todo mundo ter um pouquinho de conhecimento em relação a isso. O que é criatividade? Como que a gente vai treinar essa criatividade? Todo mundo nasce criativo. Tudo isso a gente vai abordar aqui na aula de hoje. Vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando e também pedir desculpa porque essa aula era para ter saído ontem, né? Como eu mandei lá no grupo, eu tive um probleminha pessoal e eu não consegui postar a aula. Eu quis entregar uma coisa com qualidade para vocês, então eu não queria fazer ali só para cumprir o prazo. E aí eu decidi fazer hoje. Então hoje vão sair duas aulas, essa. Como treinar sua criatividade e o poder do elemento blur, que é o elemento que eu mais uso, que é uma aula mais prática, vai sair no horário normal às 6 horas, certo? Então, esta aula é assim, senta, presta atenção no que eu tô falando mesmo. Eu vou falar muito sobre como eu faço esse processo criativo. Eu sou, sim, hoje em dia reconhecida como uma pessoa criativa. As pessoas costumam virar pra mim e falar: "Nossa, você é muito criativa. Nossa, como que você pensou nisso?" E eu sempre gosto de falar para as pessoas, eu não sou criativa, eu só presto atenção nas coisas. Tipo, eu presto atenção nas coisas que estão ao meu redor. Eu vou explicar melhor para vocês isso porque é o meu jeito de treinar a criatividade e eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, né? Como que funciona isso dentro da minha cabeça. Vale lembrar também que isso é muito o que tem dentro do curso. É, Dentro do curso, você vai aprender além do que tutoriais. No curso de Canva com Help Me Gi, eu explico muito como funciona o meu processo criativo. Quando a gente está falando sobre criatividade, a gente está basicamente falando do processo criativo. Então, todo processo criativo tem 5 etapas. E uma dessas etapas é referências. Então, você precisa ter referências muito boas para você conseguir produzir muito bem. E muitas das coisas que eu explico lá no curso é sobre isso: como ter referências muito boas, como fazer essas 5 etapas do processo criativo mais facilitadas para você conseguir produzir mais rápido e tudo mais. Então vamos começar, espero que todo mundo já tenha conseguido entrar na live. E eu vou falar para vocês então como treinar a sua criatividade. Eu gosto muito de usar essa foto toda vez que eu vou falar sobre criatividade, porque essa foto diz muito sobre o que eu acredito sobre criatividade, né? Então muitas pessoas falam assim: "Você já se perguntou se você é criativo o suficiente?" Ai, Gi, eu não nasci criativo. Esse ramo não é pra mim. Nossa, Gi, eu não consigo ter ideias incríveis. Se você não existe criativo o suficiente. Não existe uma pessoa que nasce 100% criativa. Não existe uma pessoa que está a todo tempo criativo. Então, por exemplo, eu não eu poderia muito bem sentar aqui ontem e conversar com vocês, dar aula com vocês, mas a minha mente estava esgotada, certo? Mente descansada produz muito melhor. Então eu falei: "Ó, gente, infelizmente não vou conseguir dar aula por conta desse probleminha pessoal que eu tive, e eu vou ter uma boa noite de sono e vou recomeçar amanhã." E foi o que eu fiz. Tive uma boa noite de sono, tomei um banho relaxante. Hoje de manhã estou gravando aula para vocês. Ninguém é 100% criativo a todo tempo. Trabalhar com a criatividade é uma coisa muito complicada que as pessoas gourmetizam muito. Eu sou criativo, eu trabalho no ramo de criação, sempre crio coisas incríveis. Já ouvi isso de pessoas de que eu sempre crio coisas incríveis, mas eu também já criei muita coisa ruim, muita coisa ruim. E tá tudo bem, é normal. Então, não existe isso de ser criativo o suficiente. Eu costumo dizer, né, que ninguém nasce criativo. As crianças, elas têm o dom de ser mais criativas do que a gente. As crianças, elas nascem com uma imaginação mais fértil e elas são podadas ao longo da vida. E quando a gente é adulto, isso é um pouquinho perdido. Mas quando eu te digo assim, ninguém nasce criativo, é porque essa criatividade é uma habilidade que ela pode ser aprimorada e desenvolvida ao longo do tempo. Então não é uma habilidade que você tem um dom. Eu tenho o dom de ser criativo. Não, as pessoas têm facilidade, assim como as pessoas têm facilidade em jogar um determinado esporte, assim como as pessoas têm facilidade em fazer uma outra coisa. Então, se você se sente hoje em dia, não, eu não sou criativo, vamos treinar, né? Que vai ser o próximo slide. Ao contrário de que os muitos pensam, ela não é algo que nasce com a pessoa, mas sim algo que pode ser exercitado e treinado.
Então, quanto mais você exercita a sua criatividade, sua mente mais criativa ela se torna, certo? Então, quanto mais você exercita essa sua mente, vamos pensar num jogador de boxe, lutador de boxe, né? Ele não começou sabendo todos os movimentos, todos os nomes de todos os movimentos, ele não, de todos os golpes, ele não começou sabendo exatamente onde ele tinha que bater para não ser penalizado. Não, ele treinou. Então, quando a gente treina isso desde pequeno, a gente se torna um especialista ali. Então, por exemplo, eu fui jogadora de handball por muitos anos da minha vida. Eu joguei handball, tenho mais de 60 medalhas, troféus, camisas de destaque. E eu sinto que este momento da minha vida foi muito importante pra mim. Porque eu sinto que ali eu aprendi que a vida, você podia se tornar o que você quisesse, bastava ter muito acesso àquilo e tudo mais. Então eu comecei, eu sempre fui muito fã de esportes. E eu comecei no esporte com o judô. Então eu fazia judô. Todas as meninas faziam balé, apesar de eu ser toda patizinha, assim, ó, a má rosa. Todas as meninas faziam balé e eu fazia judô, porque eu gostava de uma coisa mais agitada, assim, e tudo mais. E aí eu fazia judô, comecei no judô aos meus 7 anos e fui aprimorando no judô, até que eu falei, não gostei muito de judô, vou pro lado da bola. E aí eu comecei no handball. E eu gostava muito de fazer handball porque eu sentia que cada dia eu evoluía mais ali dentro. Então eu sentia que cada dia eu aprendia uma jogada nova, eu aprendia um movimento novo, eu aprendia se eu fizesse, batesse bola de tal jeito, eu ia bater bola mais rápido. E isso foi muito importante pra mim. O esporte me trouxe uma coisa de entender o processo das coisas. Ninguém começa a fazer uma coisa sendo excelente, sendo muito bom. Não. Então eu nem quero vender isso de que muitas pessoas aqui no marketing vendem, né? Esse discurso meio coach de que você já é bom nisso. Não, se você não for bom, se realmente você olhar e falar, ó, não sou muito bom, mas eu posso treinar, eu posso exercitar isso que eu vou me tornar melhor, certo? Então, desde o esporte, eu entendi que as coisas podem ser treinadas. As coisas precisam ser treinadas para serem maiores. Então, quando a gente vai para academia, a gente treina o músculo para ficar maior. Pensa que isso é o seu cérebro, essa é a sua criatividade. E aí que entra o ponto que eu tratei muito na primeira aula e que eu acho que é muito importante, é sair da sua zona de conforto. Então, quando a gente sai da zona de conforto, é importante experimentar coisas novas e diferentes. Então, eu tava ali no judô, eu estava curtindo muito fazer judô. Mas já não fazia tanto sentido pra mim, eu fui buscar uma coisa nova e diferente. Eu tô jogando handball, vou buscar uma coisa nova e diferente. Fui pro futsal, fui pro vôlei. Sempre sair desse zona de conforto e experimentar coisas novas. Estou criando aqui dessa forma. Pô, se eu tentar colocar desse jeito, se eu tentar fazer desse jeito, será que não sai um resultado diferente? E é nesse processo que você aprende. Desafiar a si mesmo. Então, falar, será que eu consigo criar um carrossel em 1 hora? O que eu consigo criar em 1 hora de carrossel? E você se forçar a fazer aquilo ali. Pronto, terminei, é isso que eu consigo fazer em 1 hora. Ok, o que eu tivesse feito que ficaria um pouco mais rápido? Sempre ter esse pensamento de o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso postar hoje para ter mais engajamento? Buscar novas perspectivas. Então, estou fazendo o carrossel sem ser infinito, né? Estou fazendo o carrossel nas paginazinhas ali. E aí eu falo eu falo muito sobre carrossel infinito, né? E na aula de sexta-feira, de amanhã, vai ser sobre carrossel infinito. Então, você que faz somente artes no carrossel normal, tenta uma nova perspectiva. Tenta fazer esse carrossel infinito. E me conta como que você vai achar, o que você vai achar de bom. Pensar fora da caixa mesmo. Então, se eu fizer isso, colocar verde e vermelho, aí na próxima imagem eu coloco verde e azul. Pensa fora da caixa. O que funcionou aqui? Não funcionou. Por que não funcionou? Eu sempre tive muito essa mente criativa porque eu sempre pensei além do que estava ali. Então, quando você tá, por exemplo, fazendo um. Eu vou pegar esse negócio de maquiagem aqui.
Quando eu tô fazendo maquiagem, eu olho pra isso daqui e penso, nossa, que papel legal, né? Uma boa qualidade. Isso passou uma impressão muito boa. Nossa, eles usam só duas cores praticamente, que é o nude mais esses tons terrosos, porque são os tons da paleta. Mesmo a marca sendo rosa, eles não usaram o tom de rosa. Nossa, olha que legal, uma fonte mais larga e uma fonte mais cursiva. Isso tudo eu penso dentro da minha cabeça. Porque eu já tô num nível mais avançado de pensar fora da caixa. De entender o que são as coisas que estão ao meu redor. Então eu vou falar muito disso quando eu falar em buscar referências sem perder tempo. E estar aberto a ideias é sempre uma ótima opção. Estar aberto a entender o que tá ali, a tentar o que passou na sua cabeça, nem que seja por segundos, isso vai ajudar no seu processo criativo e fazer você se tornar cada vez mais criativo. E também aceitar sugestões de outras pessoas. Então, uma das coisas que eu tô aprendendo muito na faculdade é porque eu sempre trabalhei por conta ou com as pessoas da minha equipe que eram meio que eu dava o norte para elas seguirem, né? E na faculdade, eu tô tendo que entender que a gente tem que aceitar as sugestões das pessoas. Então, você fez uma coisa, por exemplo, eu fiz o design dessa paleta de cores, mas eu coloquei rosa. Porque a paleta, a marca The Balm, ela é rosa, certo? Aí chega uma outra pessoa e fala assim: Gi, mas o nome da paleta é Nude Tude. Se a gente colocar só cores nudes, você não acha que fica legal? Testa. Vê. Também não tô falando aqui pra você aceitar todas as sugestões de todo mundo que tá vindo. Não. É realmente ver que a pessoa falou tem um pouquinho de razão e testa e tenta. Isso vai te agregar conhecimento, vai te agregar novos desafios, entender, estar aberto a ideias e sugestões das outras pessoas e também mentalidade de que nem tudo aquilo que você pensa é o que realmente está funcionando. E aí, para isso, eu sempre gosto de falar que quanto mais você se dedica a desenvolver a sua criatividade, mais fácil se torna ter ideias inovadoras e encontrar soluções criativas para os problemas de dia a dia. E para as suas artes, por exemplo. Então, hoje eu, Giovana, já estou no nível de as pessoas reconhecerem minha criatividade e as ideias virem muito fácil. As ideias, uma das coisas também que eu entendi muito na faculdade é que as minhas ideias vêm muito fácil. Mas é porque eu tô vindo de um background muito, muito forte de treinar essa criatividade, de realmente alimentar. Eu gosto muito de pensar assim que a criatividade, eu vou falar pra vocês isso também na parte de referências, que é a melhor parte da aula, que é a parte que é realmente uma técnica que eu desenvolvi para ser criativo. Eu gosto muito de falar que a nossa criatividade é uma caixa. Então a gente tem uma caixa muito grande e aí você tem essa caixa muito grande e você vai colocando as coisas lá dentro. Vai colocando, vai aprendendo a fazer tal coisa, vai colocando lá dentro, vai colocando lá dentro. Quando você vai começar um processo criativo, o que acontece? Você consegue ir lá, abrir a caixa e pegar todas as coisas e realmente fazer desenvolver ali o seu projeto, o seu problema, resolver o seu problema. Então sempre pense nisso. O que eu posso fazer hoje para agregar dentro da minha caixa? O que eu posso fazer hoje para no futuro eu usar, entende? E aí a gente começa na parte de treinar realmente essa criatividade. Eu gosto muito de falar que quem é criativo é quem tem boas referências. Quem é criativo tem uma caixa muito cheia. E você precisa aprender a como encher essa caixa, certo? Então eu vou mostrar para vocês alguns sites de que eu uso quando eu tô bloqueio criativo, que a gente fala, né? Quando você não tá pensando em nada. O primeiro site de todos e é o que eu mais uso para buscar referências é o Behance. O Behance é um mundo criativo de networking para as pessoas mostrarem e compartilharem os seus trabalhos criativos. Então, o Behance é um grande de um portfólio que você consegue usar. Eu vou mostrar para vocês aqui o Behance. O Behance, ele é onde os seus colegas de trabalho colocam os trabalhos dele. Só que é uma coisa muito importante de você entender num processo de trabalho é que existem pessoas que já estão no mercado há mais tempo, estão mais desenvolvidas num quesito. Então não tem problema nenhum você se inspirar nelas, né?
Então, por exemplo, aqui no Behance você vai encontrar todo tipo de arte. Então, ó, isso daqui foi uma propaganda pra Nike, por exemplo. E aqui você encontra tudo. Você pode colocar aqui na pesquisa social media, que é o que a gente mais trabalha, né? E aí vão aparecer muitos e muitos. Teve uma live uma vez no TikTok que eu fiz com vocês, que eu mostrei me inspirando nisso daqui pra criar um post. Então, ó, esse daqui era a inspiração, certo? Então eu vim aqui, me senti criativa e falei, vou tentar fazer algo parecido. E fiz isso daqui, certo? Então, esse daqui foi no que eu me inspirei, olhei e falei, nossa, legal, posso fazer algo desse mesmo estilo e criei isso daqui com o mesmo tipo e tudo mais. Esse foi uma inspiração. E assim que você vai buscando inspirações, você vai rolando aqui e guardando tudo dentro da sua caixa mental. Ou você pode também fazer um documento e tudo, colocar todos os links lá para quando você não tiver criativo você entrar. Então você consegue ver, ó, muito legal esse social media. Aí você entra, ó, tem uns de saúde, né? E assim vai. Esse site aqui são trabalhos reais, né? São portfólios reais, de designs reais. E ajuda muito, facilita muito quando você não tá com criatividade. Outro site muito legal é o Pinterest. O Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos. Então, ele se assemelha com um quadro de inspirações, onde os usuários podem compartilhar e gerenciar imagens temáticas como de jogos, hobbies, roupas, perfumes e animes. Eu gosto muito do Pinterest para fazer exatamente o que eu escrevi ali, um quadro de inspiração. Então, o meu Pinterest, é legal entender, né, que o Pinterest, ele funciona como o algoritmo do TikTok, assim. Ele te mostra o que você quer, né? Ele te mostra exatamente o que você quer e isso o meu já tá treinado pra isso. Então, o meu aqui, ele já tem muita coisa de social media e desse mundo digital. Mas, quando você entrar no Pinterest, você vai procurar aqui o que você quer. Então, social media templates. Aí, ó, você consegue ver todos os tipos de inspiração. Você fala, nossa, gostei muito desse, mas eu quero fazer algo laranja e rosa. Você pega esse estilo e fala, eu vou tentar recriar ele no Canva. E isso você vai fazer até você desenvolver a sua própria identidade visual. Então, eu não tô falando aqui pra você chegar aqui, copiar esse estilo e falar, ai, faz exatamente igual. Até porque muitas vezes você não vai conseguir fazer exatamente igual, né? Mas você realmente chegar aqui e falar, nossa, olha que legal o formato que eles falaram sobre o morango. Ah, se um dia eu for fazer uma propaganda de morango no mercado que eu trabalho, eu posso tentar fazer assim, um morango bem grande com e você ir pensando realmente nisso, no que pode trazer para o seu mundo, ó. Isso aqui, de hambúrguer, de bife. Isso é muito legal para exercitar a sua criatividade e voltar naquilo que eu já tinha falado. Realmente colocar coisas dentro da sua caixinha de criatividade, certo? O próximo chama Praxeus e ele é um pouquinho diferente, né? Eu vou ler aqui o que eu escrevi. O Praxeus, ele é um fornecedor de banco de imagens e vídeos. Ele foi fundado na Alemanha em 2014, então ele é um banco de dados um pouco mais recente e ele tem 3,2 milhões de fotos e vídeos gratuitos. O Praxeus eu uso muito para pegar inspiração de fotografia. Então, você entender como que vai funcionar essa sua fotografia, o que você vai usar, se você vai usar elementos mais quentes, mais frios. Eu uso muito ele para realmente pegar inspiração e me inspirar, ver formatos que eu posso usar. Então, aqui, por exemplo, ela tá em verde, aí você entender que o verde combina com o azul, um doguinho fofo. Olha isso daqui que legal. Eu posso usar facilmente isso nas minhas postagens. Isso daqui eu posso usar muito nas minhas postagens, porque eu amo usar prédios preto e branco nas minhas postagens. Isso daqui.
O Praxis é para você ter um mood board de fotografia que você vai usar. Então, quando você tem um mood board de fotografia, identidade visual vai muito além do que somente cores e fontes, né? É realmente o mundo da marca. O que é o seu mundo de marca? Como que você vai trabalhar? Como que você vai usar isso? Aqui no Praxis você consegue usar e ficar muito criativo só mexendo nele. Ele é uma rede, eu uso como rede social, né? Eu entro nele pra mexer, tipo, em vez de ficar mexendo em TikTok, no Instagram, às vezes eu entro nele pra me inspirar mesmo, até pensar em algum formato de post. Esse daqui, por exemplo, ó, você faz um post escrito, você não, para de se sentir sozinha, tipo, ela tá com uma cara meio triste. É muito, muito legal. Olha isso, muito legal mesmo. É para você usar nas suas postagens e se inspirar também. E aí, depois disso, muitas pessoas, né, muitos gurus do marketing falam sobre realmente sentar e buscar referências. Mas depois de um tempo, eu comecei a não ter mais tempo para isso. Então eu acabei ficando muito atarefada e eu falava, meu, eu não consigo me inspirar. Eu não tô tendo tempo nem de me inspirar. Eu tava com tanto cliente para fazer que eu não tinha tempo para me inspirar. E aí, eu comecei a, tipo, pensar como que eu posso exercitar a minha criatividade sem ter que nem perder tempo aqui, né? Que eu coloquei perder tempo, mas demandar tempo para isso, sem ter que realmente sentar e pensar nisso. E aí que veio o buscar referências. O que é esse buscar referências? É olhar para o seu ao redor de um olhar diferente, de um tipo diferente. Então, o exercício que eu fiz aqui com vocês dessa paleta é um buscar referências que funciona dentro da minha cabeça. É um entender o processo para a criação disso, se inspirar nisso e desenvolver a sua criatividade sem ter que sentar e pensar. Então, você tá passando na rua e tem essa propaganda aqui da Claro. Aí você pensa, um outdoor da Claro, ok. O que tem nesse outdoor da Claro? Tem uma pessoa para dar uma humanizada, certo? Então tem uma pessoa aqui para você dar uma checada. Tem o que é, né? Claro, pós-internacional, o novo a ter o passaporte Américas incluso no seu plano. Então, ele quer uma viagem, certo? Ele quer te fazer comprar esse pós-internacional para você fazer uma viagem. Então, o que ele tem? Ele tem o Thiago Leifert com uma mochila de viagem com várias bandeiras do país. Esse fundo aqui, ó, é em vermelho, porque a marca é vermelha, mas aí ele colocou um detalhe no fundo que é da marca. E aí ele colocou em outro tom de vermelho. Por que ele fez isso? Para dar um fundo, né? Para entender, para preencher esse fundo e fazer esse easter egg de que a marca tá ali também. E também para chamar atenção, porque é um painel grande. Tem as informações adicionais aqui embaixo, que é o 4.5G, tem o logo da marca. Então, por que tá tudo em vermelho? Por que o Thiago Leifert tá usando uma camisa amarela e vermelha? Por que ele tá usando uma camisa azul? Você pensar tudo isso vai te ajudar muito quando você estiver fazendo uma arte para um cliente, por exemplo, e a única modelo do banco de imagens que você encontrou é com a camisa azul e a marca do cliente é vermelha. Aí você fala, pô, não posso usar, né? Ou aqui, por exemplo, ó, outro auditor gelando a sua Heineken Cheers. Esse daqui é um outro outdoor. E aí ele usou uma frase pequena, entre muitas aspas. Por quê? Porque um outdoor, ele tem uma leitura mais rápida, certo? Então, você tá passando ali, você precisa ler isso mais rápido. É diferente do que um post, por exemplo. E aqui, a combinação de azul e verde, então você vê que funciona. Ele usou a marca, ele colocou um site, ele colocou beba sem moderação. Então, se eu fizer uma arte sobre cerveja, eu tenho que colocar o beba com moderação, né? E tudo mais, tudo isso ir pensando, mesmo vendo as referências. Então, esse daqui é outro outdoor. Ah, você vê a combinação de cores. Amarelo e vermelho são combinações que super funcionam. Ele usou aqui, ó, um pouquinho do digital. Então, ele colocou um tipo de tweet, usou a marca, o menino está sorrindo, tá numa posição, tá num banquinho legal. Aí, se tudo você ir pensando e falar, nossa, ele usou uma propaganda e ao mesmo tempo colocou aqui um estilo tweet. Então, eu posso fazer uma foto assim também, né?
E assim vai, ó. Eu separei alguns, assim, de tipo, você tá passando no ônibus e você vê uma propaganda no fundo do ônibus, sem entender que usaram duas cores, então esse azul combina com esse azul. Por que que eles usaram isso? Por que que eles deixaram essas palavras em destaque? Então, foi muito da nossa última aula, né? Hierarquia das fontes. Ah, por que que tá em maior, em negrito, em azul, primeiro lugar? Porque é a informação mais importante ali da propaganda, entendeu? Aí tem essa do McDonald's que eu achei genial. É realmente algo simples que consegue trazer para vocês lembrar da marca, né? E é isso daqui, você fazer você pensar, pô, eu vou fazer um negócio de futebol. Se eu colocar uma sombrinha de uma bola num canto, isso já vai fazer referência pro futebol. As pessoas já vão saber que eu tô falando de futebol. Isso daqui já faz muito referência. Outro outdoor que você vê que ele dividiu em duas partes, o outdoor, que provavelmente a pessoa vinha dirigindo daqui pra cá, né? Então, ensino de verdade, Black Friday com 70% de desconto. Por que que o 70 tá maior? Por que o desconto tá em negrito? Por que que ele tá comemorando? Por que que esse 70 é uma coisa boa, então ele está comemorando. Olha, ele usou azul de um lado, laranja do outro. Isso tudo você vai usando de referência. Esse é o formato que eu uso hoje em dia para me inspirar. E esse daqui, Vinícius. Deixa eu passar. Vinícius Júnior Zé Paixão de Oliveira Júnior. Isso daqui eu trouxe para vocês verem sobre mesclar fontes, né? O Zé, ele é a marca, certo? Da pessoa que tá fazendo a propaganda. E aí ele mesclou com uma outra fonte. Só que vocês conseguem ver como que o Zé tem destaque por ele estar em outra fonte, em outra cor. Então, quando eu quiser dar destaque numa arte, eu pego e lembro disso e falo, eu posso colocar uma fonte diferente, uma fonte mais desenhada, ou até mesmo a minha logo. Então, eu tinha uma cliente que era Sextou Conveniência. E muitas vezes eu ia fazer artes para sexta-feira, né, de sextou, e aí eu pensava, nossa, eu posso usar a própria logo da cliente, Sextou Conveniência. E aí então eu colocava sextou, e isso ajudava muito a chamar atenção para aquilo e continuar consolidando a marca da cliente. E aí tem esse daqui da Nivea também, né? Que eu trouxe porque eu achei muito legal. Esse daqui é sem Nivea, esse daqui é com Nivea. Você pode usar isso numa arte sua. Então, sem o procedimento de ultrassom microfocado e com o procedimento de ultrassom microfocado. Essas duas diferenças. E eu também gostaria muito de trazer aqui para vocês sobre se permitir. Então, além de tudo, é importante se permitir cometer erros e aprender com eles, pois isso também faz parte de um processo criativo. Como eu contei aqui para vocês, quando você tem uma caixa para ser enchida, você não vai encher só de boas referências também, você vai encher de referências não tão boas assim, mas você só vai saber que aquela referência não é boa, ou melhor, não funciona para aquilo que você tá querendo usar quando você usar. Então se permita, eu fiz um negócio, não ficou legal. Ok, refaz, pensa de uma outra forma, sai da caixa, se permita errar e entender por que você errou, por que que aquilo não funcionou, por exemplo. Então, esses testes é normal acontecer. Então, hoje em dia, eu erro muito menos do que a Giovana do passado. Mas a Giovana do passado teve que errar muito para hoje em dia eu não errar, certo? E aí, chegamos ao fim, a nossa terceira aula da Semana de Campo com Help MG, que é como treinar a sua criatividade sem medo. Eu acho muito importante essa aula, porque sem criatividade você não consegue produzir boas artes. Então, eu resolvi trazer ela aqui para vocês por conta disso. Espero vocês na próxima aula, que é o meu maior segredo, o elemento blur. Eu vou contar pra vocês e mostrar pra vocês como usar o elemento blur da melhor forma possível. Beijos! Não se esqueçam que no dia 15 do 5, né, mês que vem, semana que vem, vai abrir as inscrições da comunidade Canva, do curso de Canva com Help MG, e eu vou liberar primeiro o link no grupo de lista de espera. Beijos, até a próxima!